You are currently the only person in this conference. Ótimo. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de aula de física. Ok? Então, lembrando que você tem um segundo questionário para fazer, que não fez ainda, e a semana entra o terceiro questionário, referente à aula da semana passada, e um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Ok? Então, hoje, pessoal, basicamente a aula são dois tópicos. Um tópico primeiro é discutir o que é energia com vocês. Até o momento a gente vinha fazendo uma descrição de movimento e de como descrever esse movimento a partir de forças. Hoje a ideia é a gente começar a entrar com um novo conceito, que é o conceito de energia, que também a gente pode relacionar a energia ou troca de energia com movimento. Ok? E, especificamente a gente vai ver como é que a gente troca energia mecânica, que é basicamente realizando o que é chamado de trabalho, e depois como é que diferentes agentes fazem diferentes trabalhos, ou como é que diferentes agentes têm diferentes potências. Então, definir o que é energia, pessoal, é algo extremamente complexo. Se alguém perguntar, define energia, eu falar não sei direito. E por que energia é alguma coisa que existe, que tem na natureza, a gente consegue sentir, a gente consegue medir, okay? E ela é uma grandeza, uma quantidade que todos os corpos possuem, e que ela é necessária para a gente poder descrever corretamente a interação entre dois ou mais corpos. Só que o que é interessante é que energia, pessoal, normalmente a gente não consegue medir ela em si, mas sim variações de uma energia. Então, essas variações podem ocorrer de diferentes formas, seja na velocidade da energia, ou na posição, na velocidade ou na posição de uma dada partícula. Então, por exemplo, a gente sabe que um rio correndo possui energia, e sabe que quando a gente faz uma variação em uma quantidade, como por exemplo a altura h, por onde esse rio está correndo, a gente consegue pegar essa energia, ou melhor, pegar essa variação de energia e converter ela em alguma outra coisa. Que isso aqui é basicamente como chega a energia elétrica para nós, que existe uma conversão da energia de movimento do rio, associado com uma variação da altura dele, que a gente vai ver está ligado à energia potencial gravitacional. A gente pega essa variação de energia e converte em energia eletrostática, ou pela energia elétrica. Similarmente, quando a gente tem esse carinha girando devido ao vento, a gente está pegando essa energia, que é uma energia de movimento, ou como a gente vai ver depois, chamada de energia cinética, e vai estar convertendo essa energia em energia elétrica. Outra forma de energia que a gente ainda depende muito é a energia que vem do petróleo, né, baseada em óleo e gás,
Então, primeiro há uma conversão de energia mecânica para puxar esse óleo para fora, e depois existe uma reação química onde a gente pega esse óleo e através dessa reação, se a gente for pensar no carro, a reação é explodir, então a gente gera uma explosão da gasolina ou do diesel e converte essa energia em movimento. Então a gente está fazendo uma conversão de energia química em movimento. Aqui a gente tem conversão de energia mecânica em energia elétrica. Aqui a gente tem conversão de energia nuclear em energia elétrica, onde a gente pega a radiação, aquece a água, essa água vai passar para a fase de vapor, e quando esse vapor se move, a gente converte a energia nuclear, lá da radiação, em energia elétrica. Da mesma forma, a gente pode converter energia que chega do Sol, que o Sol emite energia que chega até nós, a gente pode sentir isso ficando no Sol e torrando a pele, e os painéis fotovoltaicos, que eles fazem para converter energia solar em energia elétrica. Então percebam que eu posso converter uma energia de um tipo em outro tipo, e aqui obviamente a gente vai estar interessado em coisas que envolvam movimento. Por quê? Porque a gente está na primeira parte da matéria, que é essencialmente estudar mecânica ou estudar movimento. Depois, na segunda parte da matéria, em termodinâmica, na última parte da matéria, lá em termodinâmica, vai entrar um pouquinho disso daqui, como é que a gente coloca calor na jogada, que é o que faz basicamente o motor, que a gente gera calor, ou gera um aumento, tem um balanço entre calor sendo gerado e sendo expelido e trabalho mecânico sendo realizado. Tá? Então, a partir disso aqui, a gente pode começar a falar sobre trocas de energia. No universo, pessoal, existem dois tipos de troca de energia que a gente conhece. A primeira troca de energia, ela está diretamente relacionada com a temperatura dos corpos. E como é que acontece essa troca de energia e como é que a gente pode sentir? Basta pegar um gelo e deixar ele fora da geladeira, ou esquecer um copo de cerveja em cima da mesa. Com o tempo, a cerveja que estava gelada, ela vai começar a aquecer. Por que ela aquece? Porque o calor sempre vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. No caso, o ar está mais quente, a cerveja está mais gelada, então o calor é a energia térmica que sai de uma região quente no espaço em direção a uma região fria no espaço. Então é por isso que quando a gente esquece o copo em cima da mesa, a cerveja aquece. Quando a gente esquece uma água com gelo, o gelo derrete e a água aquece também. Então, essa troca de energia, o calor, vai ser assunto para daqui a algumas semanas, 3 ou 4. Aqui a gente vai estar mais interessado nesse momento em outro tipo de troca de energia, que é o trabalho. Especificamente, a gente vai estar interessado no trabalho mecânico. O que é trabalho mecânico? Quando que ele surge? Sempre que uma força move um corpo, alterando a sua posição e principalmente a sua velocidade. Então, isso aqui, a gente pode pensar que é uma troca de energia, que quando a gente quer levantar um peso, tanto faz qual é o tipo de peso, a gente tem que literalmente realizar trabalho para mover a posição e alterar a velocidade desse peso. Quando a gente realiza esse trabalho, a gente está convertendo a energia química que vem lá das reações que ocorrem dentro do nosso estômago, que faz toda a quebra dos alimentos até chegar lá no açúcar, por sua vez o açúcar é quebrado em energia. Essa energia é convertida em trabalho mecânico através de uma série de processos bioquímicos que acontecem dentro do nosso corpo. E, obviamente, processos bioquímicos que eu não tenho nem ideia de como ocorrem. Então, trabalho mecânico é um trabalho que está associado com variar a posição, variar a velocidade ou a velocidade dos corpos. Existem outros tipos de trabalho, como, por exemplo, trabalho químico. Uma reação química vai gerar um trabalho químico ou também gerar calor. Okay? Aqui a gente vai então trabalhar com um caso mais simples, que a gente vai pensar de uma força realizando trabalho, que é uma força constante empurrando algum corpo. Okay? Então, quando uma força vai empurrar um corpo, para gerar a variação da velocidade ou variação da aceleração, existem alguns casos. Por exemplo, se eu gero uma variação da velocidade
uma variação da posição na direção X, perceba que eu tenho uma força F que ela vai fazer um dado ângulo com esse X. Não é toda a força F que vai contribuir para o trabalho. Se eu estou considerando o deslocamento na direção ΔX, o trabalho realizado nesse deslocamento só vai levar em conta a força que está nessa mesma direção, nesse caso, na mesma direção X. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar e projetar a força na direção do meu deslocamento. Lembrando, projetar a força nessa direção é pegar F cosseno de θ, e isso daqui que vai ser o trabalho realizado. Por que isso ocorre, pessoal? Isso ocorre basicamente, eu não vou entrar aqui em detalhes matemáticos, obviamente, que se eu pego uma partícula que ela se move de um ponto A até um ponto B, existe uma diferença no trabalho que eu faço para sair de A até B em linha reta, ou se eu faço um caminho gigante. Perceba que, lembra, trabalho é energia sendo gasto. Então, dependendo do caso, eu em linha reta vou gastar muito menos energia do que fazer um caminho completamente aleatório. Okay? Não sei se você consegue entender a ideia. Alguma dúvida? Sim, não? Tá, então, como o trabalho tem essa dependência com o movimento, ou com a direção do movimento, como eu estou indo, no caso mais simples, que é o movimento em um plano, com uma força constante empurrando, okay? O trabalho, então, ele vai ser dado pela força projetada na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Ou, como falei, projetar é força vezes cosseno de θ, dado que eu gerei um deslocamento ΔX. A unidade de trabalho, pessoal, no sistema internacional é Joule. E Joule é unidade de energia. Okay? Outra unidade de energia muito utilizada por nós no dia a dia, por exemplo, é a caloria. Então, a caloria ela é uma unidade de energia também que historicamente surgiu para descrever calor. Por que no início existiam as duas diferentes? Porque o pessoal achava que calor era uma coisa, trabalho era outra, energia era outra. Só depois que, de alguns anos, o Joule provou que era tudo a mesma coisa. Tudo era energia. Alguém nunca viu isso no ensino médio? Para quem não viu no ensino médio, conseguiu entender? Quer que eu explique de novo alguma parte? Beleza. Okay, então, pessoal, o que acontece dependendo do sinal do trabalho? Então, perceba que como ele depende desse cosseno, existe uma diferença entre o deslocamento da parte direita e a força para cá, e existe uma diferença entre a força, por exemplo, para cá. O que vai acontecer quando a força tiver a mais do que 90 graus em relação a ΔX? Eu vou ter que o cosseno desse ângulo é negativo. Então, perceba que o trabalho pode ser positivo ou pode ser negativo. Okay? Se o trabalho é positivo, ele está adicionando energia ao corpo. Notem que se a força está para cá e o deslocamento está para cá também, a velocidade do corpo vai aumentar. Então, eu estou dando mais energia para ele. Já se a força faz um ângulo maior do que 90 graus, com o deslocamento, eu vou estar parando o corpo, retirando energia. Então, se é negativo, aqui está errado, o trabalho está retirando energia do corpo. Ok? Esse aqui é um erro que eu carreguei no copia e cola do semestre passado, mas esqueci de arrumar agora. Tá? Então, sempre que o trabalho for negativo, eu estou tirando energia do corpo. Se o trabalho é positivo, eu estou dando energia para o corpo. Já estou dando um spoiler da aula que vem, que essa
ganho ou perda de energia vem na forma de ganho ou perda de velocidade. Então, percebo que, assim como lá na segunda lei de Newton, a gente tinha uma relação entre força e variação de velocidade, aqui a gente tem uma relação entre trabalho e vai ter depois com a variação da velocidade também. Então, no fundo são duas formas distintas de descrever a mesma coisa. Okay? Por que se aprende as duas? Porque tem casos que é mais interessante utilizar o conceito de força, tem casos que é mais interessante utilizar o conceito de energia e de trabalho. Além do que, já dá uma ideia do que é trabalho, para depois, quando a gente for entrar em termodinâmica, a gente poder usar o conceito de trabalho. E, como eu falei, termodinâmica é basicamente uma pré-físico-química para vocês. Então, alguns exemplos, pessoal. Primeiro, eu tenho um deslocamento que é paralelo ao eixo X. Okay? Eu quero saber qual que é o trabalho realizado por uma força de 100 newtons, então, paralela ao movimento, ou seja, está na direção X também, e cujo sentido também está cujo sentido está para a direita, que é o mesmo sentido do deslocamento. Okay? Então, eu tenho um deslocamento que eu saio da posição X inicial 10 metros e vou até a posição final X é igual a 40 metros. Então, qual que é o trabalho que essa força realiza e qual que é o trabalho que a reação normal realiza? Então, primeiro, força e deslocamento, observe que os dois têm a mesma direção e mesmo sentido. Se os dois têm a mesma direção e mesmo sentido, significa que o ângulo θ entre eles é de 0 graus. Cosseno de 0 graus vale 1. Espera só apagar aqui aquele meu zero, ficou parecido com θ. Então, com isso, você aqui lembrando a letra A, o trabalho realizado pela força F, ela nada mais é do que a própria força F vezes o deslocamento que ela gerou. Lembra que ia ter um cosseno de θ, que vale 1, alguma coisa vezes 1 é alguma coisa. Então, o trabalho realizado por F é a força, que vale 100 newtons, vezes o deslocamento, que lembrando, o deslocamento é a posição final, menos a posição inicial. Então, trabalho realizado por F, 40 menos 10 dá 30, aqui vem mais 2 zeros, 3.000 joules. Já a reação normal, percebo que é um pouquinho diferente. Eu vou desenhar aqui embaixo. A reação normal, ela está para baixo. O meu deslocamento está para a direita na direção X. O ângulo entre os dois é de 90 graus. Logo, se o ângulo θ é 90 graus, eu tenho que cosseno de 90 vale zero. Se esse carinha vale zero, então o trabalho, que lembrando, vai ser o módulo da normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse carinha é zero. Então a normal não realiza trabalho. Apaguei tudo sem querer, mas então, o trabalho da normal é 0 joules. Só para dizer que eu apaguei sem querer, que eu queria apagar a unidade que eu tinha colocado Newton ao invés de joule para energia. Então, pessoal, sempre que uma força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Nota que aqui o peso também não iria realizar trabalho. E que o trabalho da força-peso ia ser força-peso vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que, de novo, o ângulo entre peso que está para cá e ΔX é 90 graus. Então, logo, esse trabalho seria igual a zero. O que faz sentido, que onde é que vai estar acontecendo o movimento? Somente na direção X. Então, somente quem empurra ou puxa o corpo na direção do movimento é que vai estar realizando o trabalho. Alguma dúvida? Então, aqui está só a resposta. Mais detalhes?
E o que acontece quando agora o meu deslocamento não é em x, mas é um deslocamento em y, como um corpo caindo? Então tem um bloco de 10 kg, que ele cai 10 metros e depois ele sobe 10 metros. Notem o que acontece em cada um desses dois casos. Primeiro é que a força-peso ela vai ter o mesmo valor sempre. Então a força-peso para esse corpo é a massa dele, que é 10, vezes a gravidade, que é 10, que dá 100 newtons. Só que aqui, peso e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, o ângulo θ é de 0 graus. Lembrando, cosseno de 0 vale 1. Então, nesse primeiro caso da letra A, o trabalho realizado pela força-peso vai ser peso vezes o deslocamento vezes 1. Então, é 100 vezes o deslocamento, que é 10, 1000 joules. Faltou um zero aqui. O que muda na letra B? Percebam, tanto o deslocamento quanto o peso estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Então, se eu tenho mesma direção e sentido oposto, o ângulo θ agora é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, nesse caso, o trabalho da força-peso vai ser força-peso vezes o deslocamento vezes menos 1, o que vai dar menos 1000 joules. Por que isso faz sentido? Quando a gente está caindo, todo santo ajuda. O que isso quer dizer fisicamente? Que quando eu estou indo para baixo, a força-peso está me empurrando para baixo. Isso quer dizer que eu estou ganhando velocidade e estou ganhando trabalho. Quando eu estou subindo, todo santo não ajuda. O que o santo não ajudar? É a força-peso me puxar para baixo. Então, por isso, quando a gente está subindo ou joga alguma coisa para cima, a velocidade vai começar a diminuir. Okay? Porque o trabalho é negativo. Eu estou retirando energia do corpo. Alguma pergunta, pessoal? Desculpa, Camila, não vi a pergunta de 180 graus. É pelo seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui do lado. Teu deslocamento tá para cima, né? A tua força-peso tá para baixo. Imagina que está reto. Então, o ângulo entre eles é isso daqui. Esse ângulo é 180 graus. Porque elas têm a mesma direção, as duas estão sobre a mesma reta, só que um para cima e a outra para baixo. Então, como eu falei que aqui foi um copia e cola também. Então, vamos arrumar aqui 180 graus. Então, tá aqui foi tudo que eu já fiz ali. Esses são slides mais antigos. E, obviamente, como é que a gente pode complicar ainda mais tudo? É agora considerar o deslocamento não só em X ou só em Y, mas sim o deslocamento em um plano inclinado. Então, tem um bloco de massa de 6 kg, ele é empurrado para cima, então o movimento dele começa aqui embaixo, e é levado até em cima dessa rampa por uma força constante de 50 newtons. Okay. Essa distância que o corpo anda vale 5 metros. Essa superfície está inclinada por 30 graus e tem um coeficiente de atrito dinâmico de 0,25. Aí as perguntas é qual que é o trabalho realizado pela força F, pelo peso, pela normal e pela força de atrito. Tá. Então, só lembrando um pouquinho do que a gente viu antes sobre o plano inclinado, a força-peso, aqui ficou mais torto que o esperado, mas a força-peso é sempre, segue torto, tá menos pior, ela sempre aponta para baixo
em linha reta em direção à Terra. A reação normal é sempre perpendicular à superfície. A força de atrito sempre se opõe ao movimento. E além disso, tem a força F, que empurrou esse carinha para cima. Então percebam que essas são as forças que estão atuando sobre um corpo. Lembra que a gente viu algumas aulas passadas que esse ângulo daqui é o mesmo ângulo θ da inclinação aqui de baixo. Então agora tem 4 forças atuando sobre o corpo. Então a pergunta é quanto que vale o trabalho de cada uma dessas forças. Eu vou começar pela mais fácil, que é calcular o trabalho da força normal. Lembrando, então ela vai ser normal vezes o deslocamento vezes o ângulo entre deslocamento e normal. Se o deslocamento é paralelo à superfície, okay? Então paralelo está andando em cima da superfície. E a normal é sempre perpendicular à superfície, isso significa que normal e deslocamento são perpendiculares, ou seja, fazem 90 graus. Então aqui eu vou ter cosseno de 90. Cosseno de 90 vale zero. Então a normal não realiza trabalho nesse movimento. Todo mundo consegue ver isso? A próxima força que a gente vai calcular o trabalho, pessoal, é a força peso. Então perceba, lembrem também que a força peso eu posso decompor numa componente PY e numa componente PX. E essa componente PX ela vai estar para baixo. Então PX ela vai estar nesse sentido, enquanto que o meu deslocamento está no sentido oposto. Da forma que ΔX e PX fazem 180 graus. Todo mundo consegue enxergar isso aqui? Se não conseguir, digitem aí. E lembre que PX é P, nesse caso, seno de θ. Não confunda, pessoal, esse θ com θ lá do trabalho. Aqui eu estou falando da inclinação do plano. Okay? O θ que vai entrar agora, né, no cálculo do trabalho da força-peso é a componente x da força-peso, então que é peso seno de 30 graus, vezes o deslocamento ΔX, vezes cosseno do ângulo entre a componente x do peso e ΔX, que é 180 graus. Tá, o númerozinho eu vou deixar que um pouco mais adiante eu tem as continhas. Aqui, entenderam, pessoal, por que entra somente a componente x do peso e por que o ângulo é 180? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, a outra força que tem é a força de atrito, e todo mundo consegue ver que a força de atrito tem a mesma direção que o deslocamento e sentido oposto. Então, o trabalho da força de atrito vai ser o módulo da força de atrito vezes o deslocamento vezes o ângulo entre o atrito e ΔX, que é 180 graus. Quem que é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Quem que é normal? Ela tem que ser igual ao componente y do peso, igual no exemplo que a gente fez na aula passada, ou retrasado. Então, força de atrito é μ vezes componente y do peso, que é peso cosseno de θ. Também, próximo slide eu abro essas continhas com os números. Mas aqui, entenderam?
Na verdade, não, porque sempre normal vai ser perpendicular à superfície onde ocorre o deslocamento. Pelo menos eu não lembro de nenhuma agora, posso dar uma pesquisa depois, mas pensando agora um pouco, não. Também se tiver esse deslocamento em 2 dimensões, tu vai ter apoiado aqui. Eu acho que não. Tá, mas vou depois perguntar para Jesus. E ver o que ele me diz. E por fim, temos o trabalho da força F, que é a força que gera o movimento. Então vai ser a força F vezes o deslocamento ΔX vezes o cosseno entre a força F e o deslocamento. Notem, força e deslocamento tem mesma direção e mesmo sentido, então esse ângulo é 0 graus. E sim, a normal da força de atrito é a normal do corpo. Então, ela vai entrar. Deixa eu limpar tudo aqui. Que tem a força-peso, que imagina que está reto para baixo. E a componente Y da força-peso, que é quem empurra a superfície. Então, a reação da superfície é empurrar o corpo para a normal. Tá, mas é essa mesma normal daqui. Ok? Então, tá aqui tudo que eu falei ali antes. Então, que é a força sobre os ângulos. Então, aqui está o trabalho realizado pela força F. Então, lembra que fica F ΔX, cosseno de 0, que vale 1, né? Então, dá 250 joules. Trabalho realizado pela força-peso. Lembrando, peso seno de θ ΔX. Esse negativo vem lá do cosseno de 180. Que daí vai dar menos 150 joules. Além disso, a reação normal, como a gente viu, não realizava trabalho. E o trabalho da força de atrito, a gente tinha que usar a componente X da força-peso como sendo igual ao normal, que dava menos 65 joules. Então, observe que a força de atrito retira energia do movimento, okay? Então, porque tem sinal negativo, o que faz sentido, porque o atrito sempre se opõe ao movimento. E a componente X da força-peso também retira energia do movimento. Então, é por isso que um corpo não vai espontaneamente daqui até lá em cima. Para ele ir daqui até lá em cima, eu tenho que pagar uma conta. E pagar essa conta é realizar trabalho. Então, o trabalho total, pessoal, nada mais é do que a soma de todos os trabalhos que atuam sobre o corpo. Então, vai ser o trabalho da força F, mais trabalho da força peso, mais trabalho da reação normal, mais trabalho da força de atrito, que no final vai gerar um trabalho de 35 joules. Então, a força F fornece energia para o corpo, a força peso e a força de atrito retiram energia do corpo nesse movimento. Alguma dúvida? Então, continuando, pessoal, se a gente pensar de novo em estar subindo alguma coisa, a gente pode pensar no exemplo de tentar subir uma ladeira. Okay? Então, aqui em Pelotas, obviamente, isso não existe, mas se a gente vai para uma cidade que tem montanha e vai tentar subir uma montanha muito íngreme com um carrinho 1.0, sabe que o carrinho sofre e tu tem que colocar a tua marcha lá no primeiro para ele vencer e subir. Se tu pega um carro mais potente, tu consegue subir a mesma ladeira sem ter que baixar tanto a marcha. Então perceba que a ideia de potência a gente utiliza direto, utiliza sempre no nosso dia a dia. E o que é fisicamente a potência, pessoal? É a capacidade que algo tem de fornecer ou retirar energia de um dado sistema ou de um dado corpo em um dado intervalo de tempo. Então, quanto mais potente uma máquina, mais energia ela gera em menos tempo. É por isso que um carro muito potente, tu consegue ir de 0 a 100 km por hora em um tempo mais curto do que um carro menos potente. É por isso que com um liquidificador mais potente, tu consegue triturar mais coisas do que com menos potente. É por isso que um secador de cabelo mais potente,
gera um fluxo de ar maior e mais quente do que um menos potente. Ou um ar-condicionado, quanto mais potente, mais ele gela o ambiente. Então, potência é exatamente a capacidade que, no nosso dia, a gente está acostumado a pensar em potência de máquinas, e vai ser mais ou menos que a gente vai trabalhar aqui com essa ideia, de quanta energia uma dada máquina fornece em um dado intervalo de tempo. Lembre, fornecer ou retirar energia do ponto de vista mecânico é realizar trabalho. Então, a potência média exercida sobre um corpo é o trabalho que está sendo exercido sobre esse corpo, divididos pelo intervalo de tempo que está sendo que está demorando para passar essa quantidade de trabalho. A unidade, pessoal, no sistema internacional para potência é o watt, que é definido como joule por segundo. Tá? Então, se notem que watt vezes tempo que passa para cá é unidade de energia. Então, por isso que a nossa conta de luz, ou conta da energia que a gente gasta, vem em quilowatt-hora, que é watt vezes tempo da energia. Tá? Além disso, tem outras unidades que são muitas vezes que a gente utiliza no nosso dia a dia mais do que watts, como, por exemplo, CV, o cavalo-vapor, HP, horsepower, que são unidades muito utilizadas para carro e máquina, por exemplo, para comprar uma motosserra da vida. Outra unidade que a gente utiliza bastante é a British Technical Unit, ou BTU, que é a unidade que normalmente se vende os ar-condicionados. Isso é uma coisa que todo semestre eu penso pesquisar e sempre esqueço de por que ar-condicionado é em BTU, e eu realmente não sei. Sabe, os carros serem cavalo-vapor ou horsepower fazem sentido de um ponto de vista histórico, porque quando o pessoal criou os primeiros motores térmicos, a máquina que eles tinham para comparar era cavalo. Então, literalmente, cavalo, vapor e horsepower são unidades comparadas com o trabalho que tu ganharia de um cavalo das mesmas condições que a máquina. Então, 100 horsepower é capacidade de 100 cavalos correndo. Okay? Então, potência média é quanto trabalho eu estou realizando sobre um intervalo de tempo. O que é interessante que a gente pode, além de utilizar nessa forma a equação, lembrar que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vamos supor, para facilitar a nossa vida, que esse ângulo aqui é de 0 graus. Ou jogar essa informação para dentro de F. Perceba que vai sobrar um ΔX sobre ΔT. Isso aqui é exatamente a definição de velocidade. Então, a potência média também pode ser dada pela força que eu estou aplicando vezes a velocidade com que o corpo está se movendo. E aqui também a gente consegue fazer um paralelo para entender essa relação com um carro, que quem já dirige ou quem já dirigiu já viu a mãe ou o pai ou alguém dirigindo, sabe que quando tu precisa ter muita força, tu tem que baixar a marcha. Se tu baixa a marcha, tu ganha força e perde velocidade. Só que lembre, a potência do motor é sempre a mesma. Então, mudar a marcha, tu vai estar alternando entre mais velocidade ou menos velocidade, mais força ou menos força. Quando tu ganha um, tu perde outro. Então, por isso, quando tu está lá na quinta marcha, o carro ele anda mais rápido, mas ele tem menos força caso precise, por exemplo, subir algo muito, muito íngreme. Então, quando tu vai para algo muito íngreme, tu tem que reduzir a marcha para teu motor ganhar mais força, enquanto a partida tu perde velocidade. Na verdade, como eu falei, o que aconteceu aqui é que a gente jogou esse cosseno aqui para dentro, escondeu ele, tá? Só para facilitar, mas assim, a diferença é que agora, ao invés de considerar o ângulo entre a força e o deslocamento, tu considera o ângulo entre a força e a velocidade. Então, por exemplo, pessoal, se você compra uma máquina que tem uma potência de 500 watts, o que ela está fazendo é que significa que cada 1 segundo a máquina está gastando 500 joules de energia. Então, se eu deixo essa máquina ligar por 1 hora, qual a energia que eu gasto? Olha aqui, potência é trabalho por tempo. Se eu isolar, passar esse carinha para lá, isolar o trabalho,
eu fico trabalho, a potência vezes o tempo. Ou seja, a energia que está sendo gasta, o trabalho que está sendo realizado, é a potência vezes o tempo, de tal forma que, lembrem, aqui eu tenho watts, tenho joule por segundo, então eu tenho que usar o meu tempo em segundos também. Uma hora eu tenho 3.600 segundos, que dá um trabalho realizado de 1 milhão, não, 1 milhão e 800 mil joules. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou imaginar que não. Então, outro exemplo, pessoal, que vamos supor que vocês não estão fazendo farmácia, estão fazendo algum curso, tem que projetar um elevador. Então, tu tem que projetar um motor para esse elevador, que ele vai subir 10 andares, ou 28 metros de altura, com uma carga máxima de 480 quilos. E vai subir com uma velocidade constante. Então, tu pode mencionar a potência, dependendo do tempo de subida que achar necessário. Então, vamos supor que tu quer subir 10 andares em 2 minutos e subir 10 andares em 15 segundos. Qual é a potência em cada um desse caso? Então, percebam que, como eu estou subindo com velocidade constante, a tração que está no cabo para cima tem que ser igual à força-peso para baixo. Não, por que isso? Porque eu quero subir com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante vale zero. Então, se a força resultante, que é o que está para cima, menos o que está para baixo, vale zero, a tração sobre o cabo tem que ser igual à força-peso. Além disso, o deslocamento está para cima. Então, o trabalho realizado pela tração vai ser igual a essa tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a tração e o deslocamento, que é zero. Então, isso aqui é somente T vezes ΔX. O trabalho da força-peso, vocês concordam que vai ser igual, só com um sinal negativo. Por quê? Peso está para baixo, ΔX para cima. O ângulo entre eles é 180. Então, o trabalho da força-peso vai ser igual a força-peso vezes ΔX, vezes cosseno de 180, que é menos 1, que vai me dar menos peso vezes ΔX. Só que lembre, peso e tração são iguais. Então, de tudo isso daí... Peraí que não apagou. A gente pode tirar que o trabalho realizado pela tração tem que ser igual ao negativo do trabalho realizado pela força-peso, porque um está para cima e o outro está para baixo. Então, para descobrir quanto vale essa potência que eu quero calcular, eu tenho que descobrir quanto que vale a tração no cabo do elevador. Só que lembre que essa tração T, em modo, ela é igual à força-peso. Então, vai ser a massa, que é 480 kg, vezes G, que é 10, vezes o deslocamento, que eu quero obter. Lembre, são 10 andares ou 28 metros, em um dado intervalo de tempo. Nesse caso, o intervalo de tempo são 2 minutos ou 2 vezes 60 segundos. Então, percebo que nesse caso, para subir em 2 minutos, o meu motor teria então uma potência de 1.120 watts. Já se eu quero subir essa mesma altura, mas em 15 segundos, eu tenho que ter um motor muito mais potente, que eu quero realizar o mesmo trabalho, só que num tempo menor. Então, ganhar tempo, eu pago com energia, então, pago com potência, de tal forma que em 15 segundos a potência tem que ser de 8.960 watts. Alguma dúvida? Então, acho que esse é os últimos exemplos de hoje. Você lembra que eu falei que uma outra quantidade de unidade de medida muito utilizada para trabalho ou para energia é a caloria? E
a sugestão para edição diária de calorias é de 2.000 quilocalorias. No dia a dia a gente fala só caloria, só que o valor correto tem esse K na frente que é 1.000. Então, quantos joules equivale comer 2.000 quilocalorias? Então, só transformar. O quilo, lembrando, vale 1.000. E um joule, ou uma caloria, perdão, vale 4,19 joules. Então, eu troco uma caloria por 4,19. Então, uma dieta de 2.000 quilocalorias é aproximadamente 8 vezes 10 na 6 joules, ou 8.000 quilojoules. Então, qual que é a potência média de um ser humano se eu consumo 2.000 quilocalorias por dia? E essa energia eu preciso para aguentar um dia, ou seja, para aguentar 24 horas. A potência média do ser humano é o trabalho que tu realiza, que são as 2.000 quilocalorias em joule, sobre o tempo que tu demora para realizar esse trabalho. O tempo é 24 horas, cada uma com 3.600 segundos. Então, a potência média do ser humano é mais ou menos a mesma que uma lâmpada de 100 watts. Então, a energia que uma lâmpada de 100 watts gasta para ficar ligada o dia inteiro é mais ou menos a mesma coisa de energia que a gente gasta para ficar funcionando o dia inteiro, em média. Alguma dúvida, pessoal? Então, se não tem nenhuma dúvida, isso encerra a aula de hoje. Provavelmente amanhã eu vou colocar o questionário referente à semana passada. Ou talvez eu deixe para a semana que vem colocar junto com o questionário sobre energia. Eu estou pensando. Mas até amanhã eu decido. Assim, lembrando que o próximo questionário já acabou a barbada de repetir, né? Que o primeiro nós tínhamos 3 chances, o segundo 2. Agora o terceiro já deve estar melhor treinado, então uma chance e chega. E outro detalhe também, o monitor pediu demissão com menos de uma semana, mas eu já indiquei um novo monitor que deve entrar logo. Mas o cara que saiu, ele me disse que deixou a segunda lista resolvida para vocês, então o novo cara pega a partir da lista 3. Mais alguma dúvida, pessoal?